continuidade aqui à nossa leitura, tá? Era pra eu ter postado hoje um pouco mais cedo, mas eu não postei. E eu tô gravando agora, final da tarde, quase final da tarde. Porque foi o horário que eu tive um pouco de tempo agora, né? Bom, ontem eu tava falando sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Êxodo, né? Que na verdade a gente não tá fazendo a leitura em si, mas eu tô comentando aqui a minha experiência, porque eu decidi gravar esses vídeos como resumo daquilo que eu tô estudando, daquilo que eu tô lendo, pra mim gravar também, né? Porque eu tenho pego a Bíblia, aí eu leio, pesquiso, entendo, e depois eu gravo pra poder fixar melhor na minha cabeça. Porque essa é a minha intenção, de gravar mesmo, sabe? E ontem ainda, eu teve uma parte que eu não comentei, do capítulo 2, que ainda vai falar sobre a parte que Moisés foge do Egito, né? Aí aqui já vai relatar uma parte já em que ele está adulto, né? Ele fala que ele já está maduro, alguma coisa assim. E fala que, comenta uma parte do porquê que ele vai fugir do Egito, tá? E vai falar que ele passa ali por um egípcio que está batendo em um hebreu, né? Que é do povo dele, e ele se sente ali agoniado com aquela situação. Espera, né? O que dá assim a entender que ele espera um certo momento para poder matar, simplesmente matar o egípcio. É o egípcio, né? Deixa eu ver aqui. Matar, simplesmente isso. E aí ele foge do Egito. Por quê? Porque no outro dia, quando ele se encontra com dois hebreus brigando, um comenta assim: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Ele está querendo me matar como matou aquele egípcio? Ou seja, ele percebe que as pessoas sabem do crime dele, então ele decide fugir, né? E é nisso que ele foge, ele vai para uma cidade uma terra de Mídia, não sei se é essa, Mídia. E lá ele encontra umas meninas, eu tô resumindo assim de forma que você possa entender, tá? E que eu também posso entender. Ele encontra umas moças lá, não, na terra. Morar na terra de Mídia, tá certo. Ele encontra umas moças que estão levando um rebanho para tomar água. E nisso lá tem outros pastores que não estão deixando eles darem água pro rebanho. E aí ele se levanta, meio que discute lá, fala, não, eles vão dar água para eles, consegue ir lá um lugar para elas poderem dar água pro rebanho. E aí elas ficam gratas, vão pra casa delas e comentam com o pai, falam, a gente encontrou com um moço lá e ele ajudou a gente a dar água, porque ele pergunta, vocês voltaram cedo. E aí elas contam isso, e aí o pai delas fala, não, vai lá chamar eles como uma forma de gratidão para poder jantar. E aí elas chamam, e nisso o pai dela convida Moisés para ficar lá, e inclusive depois de um tempo ele oferece uma filha deles para que Moisés se case, que é esqueci o nome dela, eu vou lembrar aqui, calma aí. Vê que tem. Acho que é Zípora, Zípora, o nome da esposa de Moisés. E aí, beleza. Né? Nesse meio tempo, esse ainda foi a continuidade do capítulo 2. Né? E aí, já entra uma parte que vai falar sobre o sofrimento do povo. O povo estava sofrendo tanto que começaram a clamar, e Deus se atenta a isso e vê que esse povo está sofrendo. E aí ele fala, opa, vamos fazer alguma coisa agora, né? E aí Deus vai para falar com Moisés. E aí ele fala com Moisés como? Moisés estava lá apacentando um rebanho, quando ele vê uma sarça pegando fogo. Isso chama a atenção de Moisés e ele vai até essa sarça. Quando ele chega perto dessa sarça, Deus ele se manifesta ali como um anjo, porque não viu exatamente, mas era Deus. E aí, chegando perto, Deus fala para Moisés tirar a sandália dos pés deles, porque o lugar onde ele está é santo. E aí Moisés tira essa sandália para poder chegar mais perto. E chama atenção porque a sarça, ela é tipo, eu pesquisei, era como se fosse tipo um cacto, mas pegou fogo e tipo assim, aquela planta em si, ela não estava
queimando, sabe? Queimando. Ela estava pegando fogo, mas ela não estava queimando. Geralmente o que? Começa a pegar fogo, começa a escurecer, começa a decair, quebrar, tudo, e aí acabou, vira pó. Nessa situação não aconteceu nada, só pegou fogo. E aí a sarça estava em chama, mas não se consumia. Né? E aí ele vai, Deus começa a falar com Moisés que ele vai ser o escolhido para poder retirar o povo dele lá das mãos de Faraó. E eu acho engraçado que enquanto Deus ele tá ali falando, nossa, minha Bíblia tá acabada, né? Tá destruída. Olha só. E eu acho engraçado porque quando a gente vai lendo, Moisés ele meio que vai dando um monte de desculpa para Deus. Tipo assim, Deus fala, olha, você que é descendente de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, agora é sua vez, e eu tô com você, e vai dar tudo certo. E mesmo assim, Moisés ele começa a dar desculpa, ele fala, não, que eu sou gago, não, eu matei, eu fiz coisa errada, não dá pra ir. E mesmo Deus falando, não, eu tô com você, vai lá, vai dar certo. E ele, não. Aí chega até uma hora que Deus ele se ira com Moisés, falando, pô, cara, não dá, né? Tô falando que eu tô com você e você ainda tá aí arrumando desculpa. E aí Moisés fala, não, tá bom, não vou. Tanto que chega uma hora que Moisés fala assim, que ele é pesado de boca e de língua, né? E aí alguns estudiosos falam que Moisés era gago nessa situação. Eu até tinha ficado com dúvida porque Moisés ele era um homem muito estudado, porque ele foi criado dentro do palácio. E ele sabia falar outras línguas também. Eu fiquei tipo assim, será que não era porque ele ficou muito tempo longe da terra e aí ele ficou meio enferrujado ali da língua, né, da região? Não, mas não é isso. É mais provável que ele seja realmente gago do que ele ter esquecido das coisas que ele aprendeu, porque Moisés era um homem muito estudado, ele teve um privilégio muito grande dentro do palácio. Então, Deus fala assim, vamos fazer o seguinte, vou chamar Arão, que é o seu irmão, que é levita, para poder estar indo com você e ajudar a interpretar e a falar com o povo. E isso é muito legal, mostrando novamente que Deus ele está dando solução. E Moisés estava falando que ele não podia fazer as coisas e arrumando desculpa, mesmo Deus falando que tinha outras soluções. E aí tem uma parte aqui que fala que Deus concede poderes a Moisés. Porque Moisés ele fala, olha, como que o povo vai acreditar em mim, né? Se eu só falar que o Senhor está comigo, que o Senhor se manifestou a mim, como que eles vão saber se é verdade? E aí Moisés tem um cajado. E aqui na minha Bíblia está escrito bordão, né? Mas a gente entende como um cajado. E aí Moisés joga, vira serpente, Moisés pula da serpente de medo. Normal. Porque imagina, você vê uma serpente. Você gosta de serpente? Eu não gosto de serpente, eu também não gosto de serpente. Quem é que gosta de serpente? Eu entendo, Moisés, eu também pularia grande se eu visse uma serpente. E aí Deus fala, agora você pega ela pela cauda. Moisés pega ela pela cauda e ela se torna um cajado de novo. Nossa, minha Bíblia tá muito feia. Ai, Jesus, mas tá bom. E aí ele fala, tá, mas e se eu fizer isso e as pessoas ainda não acreditarem em mim? Gente, o cara jogou um cajado no chão. O cajado virou cobra. E ele ainda, tipo, mas as pessoas não acreditarem em mim. Aí Jesus fala, coloque agora sua mão sobre o seu peito. Ele coloca a mão sobre o peito dele e a mão dele toda fica como lepra. Muita lepra. E aí ele fala, agora coloca novamente e aí a mão dele volta ao normal. Ele fala, tá, mas... E aí Deus faz outra coisa também. Aí ele fala assim, se eles não acreditarem em você, nem acreditarem em evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Então já duas formas de Deus estar mostrando ali que ele está com Moisés, né? Que ele concedeu esses poderes a Moisés. E ele fala assim, se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Ou seja, Deus ele dá três poderes, vamos assim dizer, para Moisés, para que ele possa ali falar para o povo e mostrar, né, que Deus está com ele. Então, e aí Moisés ele volta
para o Egito com Arão, né? Ele pega sua esposa e seu filho e eles vão. Não, Arão ainda não tá aí com ele. Não tá. Ele pega sua esposa e seu filho e vão embora. E aí me chama muita atenção duas partes aqui. Que quando Moisés ele volta para o Egito, ele tem que fazer essas coisas diante de Faraó, né? Porque Faraó precisa ver também. Só que aí tem uma parte que fala que Deus ele iria endurecer o coração de Faraó. Eu tava lendo e até comentei com minha esposa. Eu falei assim, nossa, que coisa estranha. Assim, por que Deus vai endurecer o coração do homem? Vai que o homem ia deixar ele sair, ele ia embora. E aí meu esposo comentou assim, não, muitas vezes Deus faz essas coisas para que possa, como que eu posso explicar? Que possa se concretizar mesmo e que possa ser algo lembrado, algo histórico. Porque se Faraó fosse somente deixar ir, tipo assim, será que teria tanta graça, né? Na história? Tipo isso, entende? Mas, e Deus ele endurece o coração de Faraó. E ainda ele fala que, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E ele fala que se Faraó não deixasse o povo sair, Deus iria matar o primogênito de Faraó. Verdadíssimo. E aí, tem uma outra parte que é bem perto dessa que fala assim que Moisés ele estava tipo numa estalagem e o Senhor fala assim, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Eu fiquei tipo assim, como assim? Que Senhor? Foi Deus? Foi um outro Senhor que quis matar Moisés? Mas na verdade era Deus querendo matar Moisés. E aí eu fiquei em dúvida, eu falei assim, como assim Deus quer matar Moisés? Se ele tá falando pra Moisés ir lá no Egito, mexer os pauzinhos lá pra libertar o povo, e aí de repente Deus quer matar Moisés. Fiquei na dúvida, fui pesquisar, né? Porque a gente fica com dúvida e tem que pesquisar. Quando eu pesquisei, falava o seguinte, falava que Moisés, pra estar andando com Deus, ele tinha que ser totalmente obediente. Porque Deus, naquela época, ele era muito rigoroso com a obediência. E o que acontecia que Moisés estava fazendo de errado? O filho de Moisés não era circuncidado. E para isso, ele tinha que ter feito para poder estar indo fazer. Ou seja, nesse meio tempo, Moisés não tinha feito a circuncisão do filho dele. E na hora que eu estava pesquisando, falam que talvez a mão do Senhor já estava sobre Moisés e Moisés já estava ficando doente. E aí entra a esposa de Moisés, a Zípora, que quando ela vê essa situação, ela entende o que está acontecendo, o que ela faz? Ela vai lá e ela mesma faz a circuncisão do filho dela, né? Porque ela ainda fala assim para Moisés, sem dúvida você é para mim um marido de sangue. E aí Moisés volta a ficar bem, né? E eles conseguem prosseguir com a viagem. Isso é tão assim, não é tipo tão fora de contexto, mas é que são muitas camadas, né? Porque a história ela caminha de um jeito e aí ela vai se desdobrando. E se a gente não para pra ler, não só ler, mas procurar pesquisar, procurar entender o que a Bíblia está relatando, porque de algumas situações quando a gente fica com dúvida, tipo essa parte, a gente fica sem entender mesmo. E ela é complexa, né? Por ela ser complexa, a gente também precisa se aprofundar, não é uma leitura somente rasa. E aí eu achei interessante isso. E aí, aí que Moisés vai encontrar com Arão. E é muita informação. E aí eles foram Arão e reuniram com todos os anciões, os filhos dos anciões, e Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, porque Arão foi para poder ajudar Moisés a falar, a traduzir o que Moisés falava, né? E este fez os sinais diante do povo. Quais são aqueles sinais? São aqueles poderes que Deus tinha dado a Moisés. E o povo creu, né? E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Bom, essa foi a minha leitura de hoje, que foi do final do capítulo 2, que eu não tinha terminado, percebi depois que eu não tinha terminado, que eu fiquei tão chocada com o desdobrar tão rápido do capítulo 1 e capítulo 2, que eu não tinha visto que eu queria terminar. E aí a leitura do 3 e do 4. E amanhã eu vou ler o 5, o 6 e o 7. Eu nem sei quantos capítulos tem, mas é isso. E aqui esses vídeos mais para poder compartilhar, para poder lembrar mais da palavra de Deus e tentar fixar
ela na minha mente, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de gravar as coisas. E uma forma da gente aprender é falando, né? Até a gente fixar, essa é a verdade. Então eu amei esse e-mail. Nossa, meu Bíblia tá muito feio. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo isso. Tomara que eu consiga comprar uma Bíblia até o final do ano. Mas essa aqui vai ficar de estudo. Essa aqui eu ganhei do meu esposo quando a gente recém casou. Ela tá marcada, já tá rabiscada. Não. Tá tudo rabiscado, não sei se dá pra vocês verem. Mas é isso. Essa é a nossa vida. É estudar a palavra de Deus, é buscar Deus. E vamos que vamos. Amanhã eu gravo outro vídeo. E quem um dia estiver me acompanhando por aqui e estiver assistindo esses vídeos, que você seja edificado.